Capítulo 4. As finanças dos recém-casados. Vida 2. Até que ponto juntar tudo? Um casamento somente dá certo quando seu verdadeiro sentido é o da união. O discurso diz que particularidades e individualidades devem ser respeitadas. A prática mostra que, na verdade, elas são toleradas e há uma expectativa recíproca de que, ao longo do relacionamento, cada um acabe cedendo um pouco de sua individualidade e as afinidades se reforcem. Se isso não acontecer, os conflitos certamente surgirão. O mesmo vale para as finanças do relacionamento. Elas serão saudáveis se for praticado o sentido de união e vocês administrarem a renda familiar em conjunto. Com o casamento, passam a ser 2 salários, 2 cabeças pensando, 2 formas diferentes de lidar com o dinheiro. Imaginem a dificuldade se cada um tiver os próprios objetivos financeiros, trabalhar com um orçamento diferente e decidir como investir seu dinheiro. Planos comuns jamais serão construídos de modo eficiente se tudo no relacionamento for dividido. Perde-se em eficiência, em organização e em resultados. Se ambos já tinham um planejamento financeiro individual antes da união, a transição para o planejamento conjunto deve levar em conta os seguintes passos. Vocês devem definir qual dos 2 orçamentos está mais organizado e prático para a gestão da conta dos 2 e adotar esse modelo de plano. Do modelo a ser descartado, devem verificar quais informações podem ser aproveitadas e agregadas ao plano comum, somando então todos os gastos em uma única planilha de orçamento doméstico. As contas bancárias devem ser agrupadas aos poucos para que vocês tenham tempo de se organizar na nova situação. Lembrem-se de que muitas mudanças simultâneas geram pilhas de documentos e contratos novos. Primeiro, façam a documentação da conta conjunta, preferencialmente adicionando um dos 2 a uma das contas existentes para não perder o histórico de relacionamento com o banco. Então, agrupem os investimentos e depois os cadastros de débito automático de contas. Transfiram o dinheiro do salário para a nova conta e somente após se certificarem de que tudo está funcionando como previsto, encerrem a conta corrente a ser descartada. Preferencialmente, os cartões de crédito também devem ser unificados para que vocês possam pagar uma anuidade menor e aproveitar melhor os programas de milhagem e vantagens oferecidos. Cancelem o cartão cujo histórico de gastos seja menos relevante. Contas bancárias separadas são válidas no caso em que ambos trabalham e se veem obrigados a receber o ordenado por bancos diferentes, mas ao menos os investimentos têm de ser concentrados, pois os fundos de investimento mais rentáveis só estão disponíveis para clientes com maiores quantias para aplicar. Além disso, ao manter contas separadas, pagam-se tarifas bancárias em dobro. É razoável abrir mais de uma conta corrente quando há preocupação com segurança. Com o elevado número de sequestros relâmpago nas cidades grandes brasileiras, vem se tornando o hábito comum das famílias manter 2 contas correntes no mesmo banco. Numa ficam todos os investimentos e recursos não usados no dia a dia. Na outra, apenas recursos suficientes para saques diários ou para, entre aspas, atender a eventuais abordagens criminosas. O cartão da conta principal jamais deve sair de casa. Negociem com o gerente a isenção de tarifa para essa segunda conta com base no bom relacionamento da conta principal. Alguns casais justificam a manutenção de contas separadas porque um dos 2 é muito mais organizado que o outro. Isso ocorre em situações em que, por exemplo, um seja do tipo financista e o outro do tipo desligado. Tal justificativa apenas contribui para o adiamento das conquistas financeiras. Se o problema é a desorganização do parceiro, o mais competente nesse quesito deve assumir a administração da conta conjunta, inclusive propondo limites para o uso do dinheiro. O trabalho não será muito maior do que o de administrar uma conta individual.
Rose e Tadeu sempre procuraram manter suas finanças organizadas. Ela, muito disciplinada e metódica, anota tudo, compara os gastos do mês atual com os do mês anterior, conversa com Tadeu sobre limites e cortes de gastos para não estourar o orçamento e até decide com o gerente do banco em que investimentos aplicar. Lembro-me sempre da Rose porque ela é a única pessoa que conheço que no canhoto do cheque preenche os campos saldo anterior e saldo atual. Porém, há algum tempo conversávamos sobre uma dificuldade do casal. Enquanto ela era extremamente rigorosa com seus controles, Tadeu era o oposto, não tinha controle nenhum. Todo mês, eles se desentendiam porque Tadeu emitia vários cheques e deixava os canhotos em branco. Rose emitia um cheque achando que tinha saldo e conta negativa. Após 2 ou 3 brigas mais sérias, foi Rose quem assumiu as rédeas. Propôs a Tadeu que ele andasse com apenas uma folha de cheque na carteira. Quando quisesse outra, ele lhe passaria os dados do último cheque gasto. Aí foi Tadeu quem não gostou. O problema foi resolvido com o surgimento do dinheiro eletrônico. Hoje eles não usam mais cheques. Tudo é comprado no cartão de crédito ou no cheque eletrônico e Rose controla diariamente via internet o movimento da conta conjunta dos dois. Regimes de casamento civil. O regime de casamento civil mais comum na sociedade brasileira é o da comunhão parcial de bens, em que o casal compartilha tudo o que foi conquistado após o casamento. Em caso de separação, os bens possuídos anteriormente não são divididos, mas tudo o que foi obtido junto é partilhado igualmente. Nada mais justo. Os demais regimes de casamento são eficientes em condições muito específicas. A comunhão universal de bens é um regime justo para noivos cujas famílias possuem condições e patrimônios semelhantes. Bens anteriores ao casamento e heranças são comuns aos dois, sendo divididos igualmente em caso de divórcio. E a separação total de bens é sugerida em situações em que um dos noivos tem um patrimônio e uma renda muito superiores aos do outro e cada um possui certa independência financeira, como no caso de artistas e profissionais de grande projeção. É coerente que as finanças de cada um sejam mantidas separadas. Como em toda situação em que há uma parte financeiramente favorecida, é elegante que a sugestão por esse regime de casamento parta do mais fraco, no caso, quem tiver menor renda e patrimônio. Esperar que parta do outro é criar oportunidades para um desconfortável clima de desconfiança, o grande problema das discussões sobre dinheiro em família. O caminho a seguir, então, é aquele que traduz na essência o sentido do casamento. Unir e compartilhar. Vocês começarão com o pé direito se desde o começo ambos construírem sonhos e planos comuns, elaborarem e respeitarem um orçamento familiar, forem disciplinados em relação aos investimentos familiares, mantiverem as contas em dia, celebrarem a conquista de metas financeiras. Início do planejamento financeiro. Algumas pessoas pensam que o planejamento financeiro, que também chamo de projeto de independência financeira, requer a ajuda de especialistas com elaboradas ferramentas de análise e capacidade de prever o futuro. Essa é uma ficção decorrente da dificuldade que muitos têm em lidar com números e tabelas, pois a educação financeira, infelizmente, ainda não é uma realidade nas escolas brasileiras em todos os níveis. Na verdade, a tecnologia empregada em um planejamento dessa natureza utiliza nada mais que ferramentas de matemática financeira básica, com conceitos e formulações compatíveis com a matemática estudada no ensino médio. Se aquilo que se ensina nas escolas fosse exemplificado em casos cotidianos das famílias, é provável que grande parte dos brasileiros ingressasse em seu primeiro emprego com planos de independência financeira ao menos esboçados. Esse é um pequeno passo a ser dado para construirmos um Brasil mais rico. Quero dedicar este capítulo a provar 2 fatos. 1. Qualquer casal pode fazer o próprio planejamento financeiro se dedicar alguns minutos por semana ao seu futuro. 2.
O planejamento financeiro familiar não pode ser complicado. Após dedicar algumas poucas horas à sua elaboração, basta fazer pequenos ajustes periódicos, talvez semestralmente, nas metas para orientar a vida para o caminho da prosperidade. Tais ajustes seriam decorrentes de mudanças nos salários, na rentabilidade dos investimentos, na inflação e nos objetivos do plano. Se o controle financeiro familiar for difícil demais e lhes tomar muito tempo, vocês tenderão a abandoná-lo para aproveitar melhor os momentos de lazer. É notório o fato de que para enriquecer é preciso aprender a gastar. Sua riqueza não depende do que vocês ganham, mas sim de como gastam. Se com uma renda baixa vocês conseguirem construir com dignidade um padrão de vida saudável e feliz, conscientes de que poderão mantê-lo no futuro, estarão em situação bem melhor que executivos que ganham rios de dinheiro, mas gastam tudo para manter um nível de vida elevado e ficam à beira de um infarte quando têm o emprego ameaçado. Alguns pontos são essenciais no planejamento financeiro: controle de gastos, estabelecimento de metas, disciplina com investimentos, ajustes referentes à inflação e mudanças na renda, administração do que se conquistou. Abordarei a seguir, em detalhes, cada um dos passos para que vocês tenham as finanças organizadas e saudáveis, além de propor algumas interpretações racionais para decisões tipicamente emocionais. Orçamento. Dá para cortar? O primeiro passo para poupar é fazer sobrar dinheiro. Tenham certeza de que boa parte dos motivos para o fato de não sobrarem recursos para poupar não está nos grandes gastos do orçamento, está nos pequenos, aqueles que fogem ao controle. Todos sabem quanto ganham e quanto pagam de aluguel, prestações, escola, transporte, supermercado. Mas muitos se assustam no fim do mês quando as contas entram no vermelho, porque os pequenos gastos diários com padaria, feira, presentes, banca de jornal e outros somam-se e criam um rombo no orçamento. Passar a controlar esses gastos requer intensa disciplina durante um curto período de tempo, até que comecemos a prestar mais atenção neles. Minha sugestão: ponham no papel todos os gastos que vocês tiverem durante um mês. Sejam rigorosos. Andem com uma folha de papel na carteira e anotem tudo, das caixinhas dadas ao flanelinha à moeda perdida no ônibus. No final do mês, montem uma planilha. Pode ser no computador, na agenda ou mesmo em um caderninho, com a relação de todos os tipos de gastos mensais. Percebam como é impressionante a soma dos valores que não relacionaríamos em nosso orçamento. Quando tiverem a relação de todos os gastos, vejam se não esqueceram de anotar as seguintes contas: aluguel, prestação da casa, condomínio, escola, plano de saúde, INSS, autônomos, combustível, ônibus, IPTU mais taxas municipais, IPVA mais seguro obrigatório, impostos, contribuição sindical, seguros. Observação: IPTU mais taxas municipais, IPVA... Ai, caramba, é isso mesmo. Observação: alguns gastos podem optativamente ocorrer de uma única vez ou ser parcelados por vários meses, como IPTU, IPVA e seguros. Em geral, os juros não compensam. Optem pelo parcelamento apenas se vocês não tiverem reservas para o pagamento à vista ou se o dinheiro estiver aplicado em investimentos com rentabilidade sensivelmente superior aos juros cobrados na época da escolha, pelo menos 0,25% ao mês acima dos juros. Fim da primeira observação. Pensões e dízimos, faxineira empregada, energia, água, gás, telefone fixo, telefone celular, internet, TV a cabo, refeições, supermercado, padaria, feira, lavanderia, despesas médicas, remédios, farmácia, vestuário, diversão, lazer, estética e higiene, academia de ginástica, mensalidade de clube, tarifas bancárias, plano de previdência, título de capitalização, revistas e jornais, loterias, caixinhas e gorjetas, presentes, extras diários, reservas, troca de carro, férias, celebrações, educação. Segunda observação:
A constituição de reservas para aquisição ou troca de bens não é ainda um hábito muito difundido, mas é importante para o desempenho melhor de seu dinheiro, mesmo que não se saiba ao certo quanto poupar nem por quanto tempo. Na pior das hipóteses, dividam o valor do bem pelo número de meses que desejam poupar. Os recursos para uma finalidade específica podem ser investidos separadamente em um fundo que escolherem somente para esse objetivo. Uma boa alternativa é aplicar no mesmo fundo em que vocês investem para o futuro, acompanhando em um caderninho ou em uma planilha que parte desses recursos deverá estar disponível para o gasto desejado. Lembrem-se, quanto maior o dinheiro reunido, melhores serão as alternativas de investimento. Com a planilha feita, discutam juntos o que está em excesso e decidam o que pode ser cortado. Se aparentemente não há o que cortar, estabeleçam metas para a redução de gastos. Alguns não podem ser cortados, mas certamente há gordurinhas nos gastos com supermercado, feira, energia ou água. As economias serão pequenas, mas a soma dessas pequenas economias pode concretizar seu plano de independência financeira. Mais adiante, na seção Onde Economizar, apresento algumas sugestões para a redução de gastos no orçamento que nem sempre são óbvias. Imponham limites a cada categoria de gastos e sigam esses limites com precisão. Incluam em sua planilha a meta mensal de investimentos. Não importa se vocês optarem por um valor mensal ou por um percentual do salário. E paguem-se primeiro, isto é, poupem o valor mensal previsto assim que receberem o salário. Os investimentos passarão a ser prioridade número 1. Todas as demais contas devem adequar-se ao projeto de independência financeira do casal. O aluguel aumentou com a inflação, é hora de apertar os cintos e não de comprometer o plano traçado. Será melhor sofrer alguns poucos meses até o dissídio ou o 13º salário que padecer durante toda a velhice com privações. A crise dos 7 anos. Talvez uma das maiores lições que recebi de amigos experientes antes de meu casamento tenha sido sobre a crise dos 7 anos. Nunca me apeguei muito a números cabalísticos, mas achei curioso o fato de muitas pessoas afirmarem que após 7 anos de casamento as coisas azedam. A crise dos 7 anos é inevitável, afirmavam muitos casais. Senti um grande alívio quando um casal de amigos com vários anos de casamento muito feliz nos explicou, a mim e a Adriana, de forma bem-humorada, os motivos para a ocorrência da crise. Segundo eles, ao longo do tempo, muitos dos detalhes charmosos do lar do casal se desfazem. No começo, tudo é novo e reluzente. Enxoval, faqueiro lustroso, copos de cristal para servir as visitas, todos os eletrodomésticos em perfeito funcionamento. Depois de cerca de 7 anos de uso, muitos jogos de copos já estão incompletos, os talheres opacos, o enxoval com aparência de usado, muitos eletrodomésticos deixaram de funcionar e a rotina do casal passa a incluir a visita de técnicos que cobram os olhos da cara por serviços mal feitos. Muitas lâmpadas da casa se queimam e os insistentes pedidos para que o maridão as troque soam como implicância. As paredes precisam de pintura, mas dá para continuar vivendo assim. As portas rangem, os ralos estão entupidos, o filtro de água está com defeito. Enfim, um sem número de problemas transformam o outrora ninho de amor em um cafofo caindo aos pedaços. Esses problemas não são notados, pois vão ocorrendo aos pouquinhos ao longo do tempo. Por volta dos 7 anos, parece que o charme e o romantismo acabaram, mas a grande verdade é que foi o dinheiro que encurtou. O bom é que a crise dos 7 anos pode ser evitada. Não é grande trabalho, mas envolve alguma disciplina. Mais uma vez, com os olhos no futuro, o casal deve incluir em seu orçamento recursos para formar uma poupança destinada a renovar a casa de tempos em tempos. Alguns optam por renovar tudo de uma vez após 7 ou 8 anos de casamento. Ótimo, é como casar de novo, renovar sonhos, curtir a emoção de ter novidades na vida. O caminho a ser evitado é justamente o da acomodação. Não existe o estamos bem assim. A vida depende de renovação.
Estabelecendo metas. Quando vocês se propõem a organizar e controlar com mais carinho sua vida financeira, o objetivo principal certamente é viabilizar a conquista de sonhos. Se tiverem sucesso nessa proposta, seguramente conquistarão o objetivo secundário de não sofrer com dificuldades financeiras. Os sonhos a que me refiro não são somente os de segurança e independência financeira, talvez a grande meta que muitos não cuidam de ter. Existem metas intermediárias que, independentemente de ser estipuladas a dois ou não, custarão muito mais caro se forem financiadas por bancos ou financeiras e não com os próprios recursos. Se, por exemplo, o sonho de vocês é comprar um carro, vejam qual é a melhor opção de pagamento. Se para a compra do carro vocês resolvessem poupar R$ 300 por mês em uma aplicação que rende 0,6% líquido mensal, acumulariam em 5 anos R$ 21.589,42. A soma dos depósitos nesses 60 meses seria de R$ 18.000. Mas os juros do banco teriam trabalhado para vocês e viabilizariam a compra de um automóvel melhor. Se vocês, porém, optassem por comprar hoje um automóvel de R$ 21.589,42, financiado em 60 meses, a juros de 0,6% ao mês, pagariam 60 prestações de R$ 429,54. Em vez de os juros trabalharem para vocês, a situação se inverteria. Vocês estariam trabalhando, e muito, para pagar os juros compostos. Os desembolsos totais no período seriam de R$ 25.772,40, cerca de 43% a mais do que os R$ 18.000 da opção anterior. Portanto, se nossos sonhos de consumo podem nos custar muito menos, temos de estabelecer com antecedência nossas metas para poder concretizá-las. Isso vale para aquisições de carros e propriedades, cursos, educação dos filhos, viagens, celebrações em famílias, novas decorações da casa, presentes e outros tantos sonhos cujos custos não cabem no orçamento do mês. A situação presente da economia brasileira, mais estável, já nos permite planejar o futuro, por isso temos de aproveitar essa conquista. Para ajudá-los a estimar o valor mensal a poupar para cada uma de suas metas, desenvolvi a tabela da página seguinte que mostra quanto poupar por mês a diferentes taxas de juros para formar uma massa de recursos de R$ 1.000. Suponhamos que vocês queiram economizar durante 4 anos para fazer uma viagem que custe R$ 10.000. Com juros líquidos de 0,65% ao mês pela tabela, teriam de acrescentar R$ 17,82 ao mês em sua aplicação para formar R$ 1.000 daqui a 4 anos. Como sua meta é de 10 vezes esse valor, terão de poupar 10 vezes mais, ou seja, R$ 178,20 ao mês. Caso queiram antecipar a viagem em um ano, a poupança mensal sobe para R$ 247,40, conforme se observa pelo valor situado imediatamente à esquerda da tabela. Percebam que não é difícil. Conversem sobre suas metas a dois e também sobre as metas individuais. Analisem seu orçamento para adequá-lo à necessidade de fazer reservas para essas metas. Escrevam suas metas, assinem e datem. Essa atitude vai ajudar a afirmar em seu pensamento que vocês realmente se comprometeram a alcançar suas metas. É também aconselhável colocar essas anotações em local em que possam vê-las diariamente como motivação adicional para continuar com o objetivo, mesmo quando surgirem as tentações inevitáveis de desistência. A tabela tem 8 colunas que estabelecem prazo em anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. E 15 linhas que estabelecem taxa de juros ao mês, 0,30%.
Prazo: 1 ano, R$ 81,97. 2 anos, R$ 40,25. 3 anos, R$ 26,35. 4 anos, R$ 19,40. 5 anos, R$ 15,24. 10 anos, R$ 6,94. 15 anos, R$ 4,20. 20 anos, R$ 2,85. 0,35% ao mês. 1 ano, R$ 81,74. 2 anos, R$ 40,01. 3 anos, R$ 26,11. 4 anos, R$ 19,17. 5 anos, R$ 15,01. 10 anos, R$ 6,72. 15 anos, R$ 4,00. 20 anos, R$ 2,67. Taxa de juros ao mês, 0,40%. 1 ano, R$ 81,52. 2 anos, R$ 39,78. 3 anos, R$ 25,88. 4 anos, R$ 18,94. 5 anos, R$ 14,78. 10 anos, R$ 6,51. 15 anos, R$ 3,80. 20 anos, R$ 2,49. Taxa de juros ao mês, 0,45%. 1 ano, R$ 81,29. 2 anos, R$ 39,55. 3 anos, R$ 25,65. 4 anos, R$ 18,71. 5 anos, R$ 14,56. 10 anos, R$ 6,30. 15 anos, R$ 3,62. 20 anos, R$ 2,32. Taxa de juros ao mês, 0,50%. 1 ano, R$ 81,07. 2 anos, R$ 39,32. 3 anos, R$ 25,42. 4 anos, R$ 18,49. 5 anos, R$ 14,33. 10 anos, R$ 6,10. 15 anos, R$ 3,44. 20 anos, R$ 2,16. Taxa de juros ao mês, 0,55%. 1 ano, R$ 80,84. 2 anos, R$ 39,09. 3 anos, R$ 25,19. 4 anos, R$ 18,26. 5 anos, R$ 14,11. 10 anos, R$ 5,91. 15 anos, R$ 3,27. 20 anos, R$ 2,01. Taxa de juros ao mês, 0,6%. 1 ano, R$ 80,62. 2 anos, R$ 38,86. 3 anos, R$ 24,97. 4 anos, R$ 18,04. 5 anos, R$ 13,90. 10 anos, R$ 5,71. 15 anos, R$ 3,10. 20 anos, R$ 1,87. Taxa de juros ao mês, 0,65%. 1 ano, R$ 80,40. 2 anos, R$ 38,64. 3 anos, R$ 24,74. 4 anos, R$ 17,82. 5 anos, R$ 13,68. 10 anos, R$ 5,53. 15 anos, R$ 2,94. 20 anos, R$ 1,74. Taxa de juros ao mês, 0,70%. 1 ano, R$ 80,17. 2 anos, R$ 38,41. 3 anos, R$ 24,52. 4 anos, R$ 17,60. 5 anos, R$ 13,47. 10 anos, R$ 5,35. 15 anos, R$ 2,79. 20 anos, R$ 1,62.
Taxa de juros ao mês, 0,75%. Um ano, R$ 79,95. 2 anos, R$ 38,18. 3 anos, R$ 24,30. 4 anos, R$ 17,39. 5 anos, R$ 13,26. 10 anos, R$ 5,17. 15 anos, R$ 2,64. 20 anos, R$ 1,50. Taxa de juros ao mês, 0,80%. Um ano, R$ 79,73. 2 anos, R$ 37,96. 3 anos, R$ 24,08. 4 anos, R$ 17,17. 5 anos, R$ 13,05. 10 anos, R$ 4,99. 15 anos, R$ 2,50. 20 anos, R$ 1,39. Taxa de juros ao mês, 0,85%. Um ano, R$ 79,51. 2 anos, R$ 37,74. 3 anos, R$ 23,86. 4 anos, R$ 16,96. 5 anos, R$ 12,85. 10 anos, R$ 4,83. 15 anos, R$ 2,37. 20 anos, R$ 1,28. Taxa de juros ao mês, 0,90%. Um ano, R$ 79,29. 2 anos, R$ 37,52. 3 anos, R$ 23,64. 4 anos, R$ 16,75. 5 anos, R$ 12,64. 10 anos, R$ 4,66. 15 anos, R$ 2,24. 20 anos, R$ 1,19. Taxa de juros 0,95% ao mês. Um ano, R$ 79,07. 2 anos, R$ 37,29. 3 anos, R$ 23,43. 4 anos, R$ 16,54. 5 anos, R$ 12,44. 10 anos, R$ 4,50. 15 anos, R$ 2,12. 20 anos, R$ 1,10. Taxa de juros ao mês, 1%. Um ano, R$ 78,85. 2 anos, R$ 37,07. 3 anos, R$ 23,21. 4 anos, R$ 16,33. 5 anos, R$ 12,24. 10 anos, R$ 4,35. 15 anos, R$ 2,00. 20 anos, R$ 1,01. O estabelecimento de compromissos por escrito ajuda a evitar as compras por impulso. A partir de seu casamento, Márcia e Milton começaram a poupar cerca de 25% de sua renda com o objetivo de conquistar a independência financeira. A meta que ambos concordaram em assumir por escrito era de formar uma poupança equivalente a R$ 800 mil atuais, até que Milton completasse 45 anos, para então viver com a garantia da renda da poupança formada ou abrir um negócio próprio. Em 2 oportunidades, eles quase caíram na tentação de desistir de seu objetivo. A primeira foi quando veio ao mundo a princesinha da família, Mariana. Na época, tinha um equivalente a R$ 80 mil, faltando exatamente 10 anos para expirar o prazo proposto em seu compromisso. Eles não conseguiram mais poupar 25% da renda, mas apenas 16%. Refazendo os cálculos, o casal notou que precisaria ser um pouco mais seletivo em seus investimentos, pois seria necessário obter rendimentos médios de 0,7% ao mês líquidos para alcançar o objetivo. Até então, conseguiam obter apenas 0,55%. Milton propôs retirar R$ 2 mil da poupança para ambos se inscreverem em um curso de finanças pessoais e investimentos. Aplicaram tão bem seu conhecimento que, recentemente, ao completar 42 anos, Milton fazia comentários sobre o bem-estar de terem acumulado R$ 750 mil. Conseguiram formar os R$ 800 mil em mais 6 meses, 2 anos e meio antes do prazo. Mesmo assim, ele me falava da importância de ter a meta por escrito, pois há
2 anos pensaram novamente em desistir de seu objetivo, desta vez ao receber uma proposta de compra de um sítiozinho maravilhoso de um colega de trabalho. Eles tinham dinheiro para a compra à vista, mas o contrato os fez resistir à tentação e seguir com o seu plano. Hoje poupam 18% do que ganham, 13% vão para a poupança do sítio e 5% para o projeto de independência financeira. Ambas as metas serão conquistadas até os 45 anos de Milton. Independência financeira, o futuro garantido. Um dos momentos críticos da vida profissional é aquele em que se começa a sentir sinais de esgotamento em relação à carreira. Muitos conquistam a renda desejada abrindo mão da satisfação pessoal e passam anos trabalhando assim. O salário é uma boa indenização, afinal, mas a idade avança, o pique não é o mesmo e tudo que esses profissionais queriam na vida seria poder reduzir o ritmo. Certamente vocês já ouviram comentários desse tipo. O drama é que a grande maioria das pessoas não pode se dar a tal luxo, pois são escravas de sua renda. Se pararem de trabalhar ou sofrerem redução de salário em uma eventual mudança de emprego, não conseguirão manter o padrão de vida, e a sonhada aposentadoria passa a ser adiada cada vez mais. A insatisfação faz a saúde deteriorar-se rapidamente. Muitos chefes de família perdem a vida por não aguentar esse sofrimento. Felizmente, é possível mudar o quadro, se vocês decidirem não contar mais com a sorte e encarar a possibilidade de enriquecer por escolha. De forma planejada, poderão ter um futuro muito mais próspero em todas as fases da vida. Nem todos os problemas podem ser prevenidos ou evitados, mas vocês podem, hoje, escolher pelo menos não ter dificuldades financeiras, que muitas vezes desencadeiam outros tipos de problema. A sensação de riqueza se mede pelo estado de espírito e não pela conta bancária. É rico quem tem uma vida feliz, saúde para vivê-la e também uma renda garantida para manter essa felicidade conquistada ao longo da existência. E a felicidade se constrói com escolhas, inclusive do padrão de consumo que se deseja ter. A riqueza com abundância financeira é algo que pode ser construído com um plano de objetivos. A fórmula da abundância financeira é simples. Gastem menos do que vocês ganham e invistam a diferença. Depois, reinvistam seus retornos até atingir uma massa crítica de capital que gere a renda que desejam para o resto da vida. A matemática também é simples. Se vocês vivem com R$3.000 por mês e planejam manter-se com essa renda pelo resto da vida, nota de rodapé 9, sem contar com o INSS, prêmios, seguros e heranças. Sugiro que esses fatores não sejam levados em conta em seu plano e inclua-os quando realmente caírem em suas mãos. Fim da nota. Precisam criar uma fonte de recursos que gere os R$3.000 mensais indefinidamente. Essa renda pode ser obtida abrindo um negócio próprio, contratada através de um bom plano de previdência privada sem riscos ou proporcionada por aplicações financeiras após a formação de uma massa crítica. O cálculo da massa crítica necessária não é complicado. Em primeiro lugar, vocês devem estimar o rendimento que seria obtido em uma aplicação financeira segura. No Brasil de hoje, e provavelmente dos próximos anos, as aplicações financeiras mais seguras, como CDBs e fundos de renda fixa, rendem cerca de 0,6% líquido ao mês. Nota de rodapé 10. 0,6% igual a 0,6 dividido por 100 igual a 0,006. Fim da nota, já descontados o imposto de renda e a inflação. Basta dividir a renda desejada pela taxa de juros obtida e terão a meta desejada de massa crítica. No exemplo, R$3.000 dividido por 0,006 é igual a R$500.000. Percebam que 0,6% de R$500.000 é igual a R$3.000. Como estamos descontando a inflação, sempre teremos o valor da poupança atualizado, que vai gerar uma renda equivalente. Entendam esse raciocínio pelo seguinte exemplo. R$500.000 aplicados em um fundo balanceado conservador rendem 1,1% de juros durante o mês, já descontados o imposto de renda e a taxa de administração do banco.
Nota de rodapé 11. Quando vocês acompanham o desempenho de suas aplicações no extrato do banco, a taxa de administração já vem descontada. Os fundos de renda fixa mais eficientes chegam a cobrar menos de 1% ao ano. Taxas superiores a 2% ao ano justificam-se apenas em fundos de renda variável que exigem trabalho mais intenso de seus gestores. Fim da nota. Esse rendimento foi, então, de R$ 5.500. 2. A inflação apurada no mês foi de 0,5%. Nota de rodapé 12. Sugere-se que o indicador de inflação utilizado seja a própria variação dos gastos regulares da família, aqueles que ocorrem todos os meses. Por exemplo, se no mês 1 a família gastou R$ 800 e no mês 2 os gastos subiram para R$ 816, a inflação foi de 2%. 816 dividido por 800 menos 1. Com esse raciocínio, haverá meses com inflação significativa, mas vários outros com inflação igual a zero. Fim da nota. Essa inflação deve ser reduzida dos rendimentos de 1,1%. Sobra então 0,6%, que gerou R$ 3.000 durante o mês. Esse é o dinheiro necessário para pagar as contas da família no último mês, orçadas em R$ 3.000. Considerei que a inflação gerará efeitos apenas nas contas do mês seguinte, quando se usa cartão de crédito racionalmente. 3. No mês seguinte, a família precisará de mais dinheiro para pagar as contas, pois a inflação de 0,5% faz com que seus gastos cresçam para R$ 3.015. 4. Como dos R$ 5.500 de renda foram sacados apenas R$ 3.000, sobraram R$ 2.500 a mais na aplicação, elevando o saldo final do mês para R$ 502.500. 5. Se o fundo mantiver o desempenho e a inflação continuar no mesmo patamar, os R$ 502.500 gerarão R$ 5.527,50 de juros, 1,1%, dos quais R$ 3.015 serão renda líquida, 0,6%, e os outros R$ 2.512,50 restantes serão a parcela equivalente à inflação, 0,5%. 6. Se apenas os R$ 3.015 forem sacados e o raciocínio se mantiver, a renda jamais acabará. Estará preservada, inclusive, perante os efeitos da inflação. 500 mil é muito dinheiro? Não, se vocês tomarem as decisões financeiras corretas ao longo da vida. Pensem no exemplo da venda da casa própria por R$ 100 mil. Nota de rodapé 13, demonstrado anteriormente. Fim da nota. Aqueles que optarem pelo aluguel de R$ 800 e deixarem crescer os R$ 100 mil em um fundo de renda 0,6% líquido ao mês terão os R$ 500 mil em 22 anos e meio. Muito tempo? Se além de investir os R$ 100 mil, puserem em prática o plano de poupar os R$ 301,09 do exemplo do aluguel, nota de rodapé, demonstrado anteriormente. Fim da nota. Terão os R$ 500 mil em 18 anos. Se melhorarem a estratégia e conseguirem juros médios líquidos de 0,7% ao mês, 8,73% ao ano, esse prazo cairá para 16 anos, sem mágica e sem contar com a sorte. É a matemática das finanças. Nota de rodapé 15. No capítulo 7, apresento diferentes estratégias para conseguir a poupança desejada. Fim da nota. Não é um belo projeto de vida? A economia brasileira oferece ao investidor a oportunidade de tirar proveito dos juros elevados, desde que tome o cuidado de corrigir os valores pela inflação. Em muitos países desenvolvidos, os investimentos não remuneram mais que 3% ao ano, enquanto no Brasil obtemos facilmente 8% após o desconto da inflação. Alguns preferem investir suas economias em empreendimentos próprios que rendem mais, e isso é ótimo, mas para formar recursos suficientes para abrir o próprio negócio é preciso primeiro acumular, e os fantásticos juros dos investimentos no nosso país encurtam bastante os prazos de acumulação.
Recapitulando, o primeiro passo para a independência financeira é gastar menos do que se ganha, controlando o orçamento doméstico. A seguir, traçar um plano que defina quanto poupar por mês e durante quanto tempo para chegar à renda que vocês pretendem ter na aposentadoria. Se, além disso, conseguirem fazer sobrar mais do que precisavam para cumprir as metas do plano, no final do mês haverá dinheiro sobrando na conta. É correto investir essa sobra de recursos na antecipação da aposentadoria? Minha resposta é não. Se de vez em quando sobram recursos em conta corrente, por exemplo, ao receber o 13º salário, não é pecado aproveitar esse bom momento e se dar o direito de alguns luxos, curtir umas férias, investir em um novo hobby, gastar em um jantar romântico, criar uma nova poupança para a troca do carro, comprar um eletrodoméstico, renovar o guarda-roupa, fazer um tratamento de beleza e assim por diante. Vocês decidem, é sua opção de luxo. É dessas oportunidades que vem a verdadeira sensação de bem-estar financeiro. Consumir sem culpa, recarregar as pilhas, ser feliz. Afinal, seu futuro está protegido. Livrando-se das pedras no caminho. Abre aspas. O discurso é muito bonito, mas como pouparemos e aproveitaremos os luxos da vida se estamos devendo para todo mundo? Fecha aspas. Se vocês estão com um saldo negativo no banco, a culpa é das decisões erradas que tomaram nos últimos meses, talvez anos. Entrar em um financiamento de casa ou apartamento de padrão superior ao que a renda comportaria com folga, comprar com financiamento e não controlar as contas do mês, descuidar-se do saldo bancário e entrar no cheque especial, comprar um presente caro em um momento inadequado para o bolso. Tomamos decisões todos os dias. Discutam suas últimas decisões, mas não transformem essa discussão no foco do problema. Não adianta chorar o leite derramado. Gastem as energias para resolver o problema, mas prometam um ao outro pensar 2 vezes antes de repetir o erro no futuro. É preciso declarar guerra às dívidas. Vocês devem fazer todos os esforços para pagar as dívidas no menor prazo possível. Pagar aos poucos não adianta, pois isso é como cavar um buraco na areia da praia. A gente cava e cava, então vem o mar e enche o buraco de água e areia novamente. Se não quitarem as dívidas de uma vez, em poucos meses, os juros vão repor o que vocês pagaram. Então, mãos à obra. Cortem drasticamente os gastos, economizem energia, água e gás, comprem mais tarde na feira, cortem os supérfluos no supermercado, proíbam a si mesmos de gastar com lazer e vestuário, economizem gasolina, quem tem carro, que ande de ônibus, proponham-se realmente fazer sobrar dinheiro. Usem todos os tipos de poupança que vocês têm. De nada adianta não mexer nos investimentos e perder mais com os juros da dívida. O mesmo vale para bens como terrenos e imóveis à espera de valorização. Vendam o que foi comprado além da conta e não está sendo usado. Não há investimento bom para quem está atolado em dívidas. Mas não esqueçam, assim que as dívidas estiverem quitadas, ponham em prática seu plano de poupança e enriquecimento. Onde economizar? Não é difícil encontrar fontes de orientação sobre como gastar menos. Todos os grandes sites de notícia da internet têm colunas específicas de finanças pessoais. Jornais e sites da internet publicam periodicamente matérias e cartilhas com dicas de economia. Eu sugiro que vocês recortem e guardem essas matérias em uma pasta de fácil acesso. Órgãos de defesa do consumidor publicam dezenas de cartilhas que mostram como gastar menos. Muitas dicas são bastante óbvias, como apagar as luzes ao deixar algum local ou juntar roupas para lavar e passar de uma única vez. Mas, apesar de óbvias, poucos as seguem. Eis algumas dicas não tão comuns para economizar no orçamento doméstico. Energia. Muitas famílias substituíram os aquecedores e chuveiros elétricos por aquecedores a gás, porque gás é mais barato. Esses equipamentos, porém, geralmente são instalados longe dos banheiros, e isso obriga a esperar que saia toda a água fria que está no cano entre o aquecedor e o chuveiro. Em cada banho, são cerca de 5 litros de água, mais o consumo de gás desperdiçados. Se a família se organizasse e todos tomassem banho em sequência, não haveria tempo de água esfriar. Para uma família de 4 pessoas, seria uma economia de 15 litros por dia ou 450 litros de água por mês, mais o custo do gás.
Telefone, é comum a aquisição de planos familiares para reduzir o custo das ligações entre parentes, mas a ideia de que as ligações de telefones celulares custam caro transforma em hábito o uso do telefone fixo para fazer todas as ligações quando se está em casa. É um erro. As ligações entre celulares da mesma operadora normalmente custam menos do que se fossem feitas entre um telefone fixo e um celular. Nesse caso, é mais vantajoso usar o celular mesmo quando se está em casa. Compras em supermercado. 1. Alguns casais preferem percorrer distâncias maiores uma vez por mês para comprar em hipermercados da periferia. Cuidado com os estoques desnecessários. Ao comprar grandes quantidades para pagar menos, vocês podem estourar a conta e transformar a economia em juros do cheque especial. Sem dinheiro no banco e com a prateleira cheia. Além disso, precisarão de um freezer para guardar os produtos perecíveis, o que aumenta a conta de luz. É decisão muito mais sábia fazer compras com frequência maior, semanal ou quinzenal, adquirindo apenas o necessário para os próximos dias. Aprendam a fazer a lista de compras e atenham-se a ela. Além de não deixar dinheiro parado na despensa, agindo assim vocês passam a conhecer melhor os preços dos produtos. Sejam racionais. Boicotem produtos quando houver aumento de preços. Compras em supermercado. 2. É importante pesquisar folhetos de propagandas para comprar nos supermercados mais barateiros ou aproveitar as promoções. Toda a economia poderá ir água abaixo, porém, se vocês resolverem aproveitar as promoções de todos os supermercados. Gastarão menos com as compras, mas perderão dinheiro no consumo de gasolina. Liquidações e ofertas maliciosas. Estamos rodeados de muito mais armadilhas do que o senso comum é capaz de perceber. Desconfiem de preços muito abaixo da média do mercado, que em geral escondem alimentos próximos da data de vencimento, móveis e objetos de decoração danificados, equipamentos ruins ou recondicionados. São frequentes também os casos em que preços muito baixos significam mercadorias roubadas ou falsificadas. Esse tipo de economia pode custar muito caro. Juros baixos ou inexistentes nos parcelamentos. Não existem juros baixos para o financiamento do comércio. Em geral, quando um varejista oferece juros muito baixos para o parcelamento, parte desses juros já está embutida no preço de venda à vista. Isso significa que vocês podem encontrar preços melhores na manter 2 carros ou apenas um. Infelizmente, a classe média da maioria das grandes cidades brasileiras tem o automóvel como principal meio de transporte. Esse quadro poderia ser bem diferente se houvesse maiores investimentos do governo no transporte público. De qualquer forma, a decisão de compra do automóvel ocorre mais cedo ou mais tarde em grande parte das famílias. É preciso ter em mente que manter um automóvel custa muito caro. Em uma economia desprovida de grandes riquezas como a brasileira, posso afirmar com segurança que o automóvel, mesmo popular, é um verdadeiro bem de luxo da classe média. Para manter um automóvel popular 0 km, é preciso gastar mais que o valor de outro automóvel a cada 2 anos. Vejam as seguintes estimativas de gastos anuais com um automóvel de R$20 mil e tirem suas conclusões. Seguro anual, cerca de 8% do valor. Nota de rodapé 16. Esse percentual pode ser maior ou menor, dependendo do modelo, do perfil do motorista e da região de circulação, ultrapassando os 10% do valor do carro em muitos casos. Fim da nota. R$ 1.600. IPVA, 4% do valor, em São Paulo e Rio de Janeiro. R$ 800. Gasolina, para cerca de 1.500 quilômetros por mês. Nota de rodapé, 17, levando-se em conta o fato de que a família costuma viajar com o próprio automóvel. R$ 4.000. Estacionamento. Nota de rodapé, 18. Estimei os gastos com estacionamento em R$ 100 por mês. Quando esses gastos são maiores, a tendência de redução do valor do seguro, o que traz certa compensação. Fim da nota. R$ 1.200. Manutenção, óleo e reparos, R$ 1.000. Depreciação nos primeiros anos, 12% em média, R$ 2.400. Total de gastos por ano, R$ 11.000.
Em outras palavras, cerca de R$ 917 por mês. Não considerem nessa soma o chamado custo de oportunidade, outros R$ 1.600 por ano, que é a quantia que vocês deixariam de ganhar se os R$ 20.000 fossem aplicados anualmente a juros de 8%. Poucos fazem essas contas antes de comprar um automóvel, tampouco as incluem no orçamento mensal. Eis aí mais uma fonte de surpresas para o bolso. Percebam que manter um carro popular custa mais que um carro novo a cada 2 anos. Se a estimativa for feita por modelos mais luxuosos, facilmente notarão que o bolso de vocês perderá um carro popular por ano. Por isso, é preciso pensar 2 vezes antes de decidir pela compra do segundo automóvel. Se com táxi ou transporte público uma pessoa gastar R$ 20 por dia, serão R$ 440 por mês, 22 dias úteis ou R$ 5.280 por ano. Parece muito dinheiro, mas isso significa apenas 48% do que ela gastaria com um automóvel, com a diferença de que ainda daria para alugar com as sobras um automóvel para as férias e fazer uma boa poupança. Mas se mesmo assim o segundo automóvel continua nos planos, é preciso tomar cuidado com a escolha. A opção por um automóvel envolve 2 aspectos principais: necessidade e status. A necessidade será atendida pela escolha que leve em conta a melhor relação custo-benefício. Um casal em que um dos dois precisa de agilidade para levar o filho à escola antes de ir para o trabalho terá sua necessidade atendida ao comprar um carro popular e econômico. Uma família com mais de um filho que viaja em todos os fins de semana para a casa de praia ou de campo terá sua necessidade atendida ao comprar um sedã ou uma perua de 3 volumes com bom espaço para bagagem. As mesmas decisões podem levar à compra de veículos diferentes, seu status pesar na escolha. O casal pode optar por um automóvel 0 km, mesmo sabendo que um modelo similar com 1 ano de uso custa 15% menos. A família que viaja pode escolher um modelo com diversas opções de conforto ou um modelo de luxo, pagando alguns milhares de reais a mais. A questão do status não está ligada necessariamente ao valor de mercado do automóvel, e sim à identificação do modelo com o estilo de vida da pessoa. Um Fusquinha com 30 anos de uso pode não valer nada e ser uma grande fonte de gastos com manutenção. Por outro lado, será de valor inestimável se ainda estiver com todas as peças originais e em impecável estado de conservação. Um verdadeiro símbolo de status. Independentemente da escolha, é importante notar que, se os recursos são escassos, deve-se abrir mão do status. Luxo só se compra quando há mais dinheiro disponível do que o necessário para as contas da família e para o plano de independência financeira. Em caso contrário, vocês descobrirão a dolorosa sensação de perda de status ao longo da vida. Recentemente, um ex-colega de trabalho discutia comigo seus planos para trocar de carro. Rodrigo recebera um bônus de final de ano e comentava sua decisão de comprar uma perua 0 km. O valor era de R$ 50.000. Espantei-me com a escolha, pois até então ele dirigia um sedã médio nacional, muito fácil de manobrar, mas já com 4 anos de uso, que valia menos da metade do preço do novo carro. Quando perguntei por que queria uma perua, ele afirmou que era porque viajava muito, cerca de 3 vezes por ano, ia de São Paulo ao interior de Minas Gerais ou a Florianópolis. Propus então uma simulação de valores. Se ele comprasse um sedã, não uma perua, do mesmo modelo e com pouco mais de 1 ano de uso, pagaria cerca de R$ 36.000. Para dirigir, a facilidade era a mesma. Se escolhido com alguma paciência e cuidado, a única diferença seria a falta do cheirinho de novo e um desembolso de menos R$ 14.000. E as viagens? O espaço para as bagagens não seria o mesmo. Entramos na internet e pesquisamos em locadoras o preço do aluguel de uma perua igual à que ele gostaria de comprar. Cerca de R$ 700 por 4 dias, com quilometragem livre e seguro incluídos, mais cerca de R$ 250 por dia adicional. E havia a vantagem de viajar sempre com um carro novinho em folha, sem necessidade de se preocupar com sua manutenção.
Convenci Rodrigo da mudança e fui convidado a dividir com ele a próxima viagem. Quando comprar casa? Ao apresentar a comparação entre comprar e alugar uma moradia, provei que no aspecto financeiro normalmente é mais vantajoso morar em um imóvel alugado. Muitos contestam essa opinião, alguns afirmam que a casa própria oferece maior tranquilidade, outros têm certeza de que proporciona maior segurança. Acredito que, quanto à tranquilidade, muitos se refiram ao inconveniente da correção de preços ou da dúvida em relação à vontade do proprietário de renovar o contrato de aluguel. Bobagem. Considerem esse trabalho extra como o preço módico do enriquecimento. Sugiro a meus amigos que moram em imóveis alugados que periodicamente visitem imobiliárias próximas para sondar oportunidades de aluguel mais barato ou alternativas à moradia atual. Tenham sempre uma carta na manga para manter o crescimento do dinheiro rumo a um futuro próspero. Vejo a instabilidade da situação do aluguel como uma vantagem, por isso prefiro dar a essa situação o nome de flexibilidade. Para aqueles que estão nos primeiros anos de carreira, ainda consolidando sua formação profissional e seu currículo, existem grandes chances de mudança de emprego. Em grandes cidades, morar próximo ao trabalho faz uma diferença enorme no orçamento. Mas eu diria que na cidade de São Paulo, onde vivo, morar próximo ao trabalho significa qualidade de vida. Quem muda de emprego e mora em casa própria tem uma grande encrenca a resolver, enfrentar a dor de cabeça de vender e comprar outra moradia ou aceitar o sacrifício de horas a mais no trânsito e muitos reais a mais com gasolina e manutenção. Quem vive em regime de aluguel não tem essa preocupação, basta esperar poucos meses pelo fim do contrato e mudar-se. O custo da mudança, se isso não ocorrer com muita frequência, é tranquilamente pago pela poupança viabilizada pela economia proporcionada pelo aluguel. Outro argumento contra a moradia alugada é o da segurança. Se eu perder o emprego, onde vou morar? Para mim, esse é um argumento sem nexo. O que fazer em situação de desemprego se todo o seu dinheiro está empatado na casa? Pior ainda, se vocês estiverem pagando prestações dessa casa e correrem o risco de perdê-la. Se escolherem o caminho do aluguel mais poupança, terão uma reserva formada caso ocorra uma emergência. A conclusão que quero levar a vocês não é a de que sempre se deve alugar e nunca comprar. Pelo contrário, a decisão de compra será melhor depois de atingida a estabilidade financeira, profissional e familiar ou quando surgirem oportunidades de real investimento e vocês tiverem recursos para aplicar em algo que multiplique seu capital. Mas será um mau negócio quando os recursos poupados forem insuficientes para comprar uma casa e manter o padrão de vida da família. Para que correr riscos se há alternativas mais